Bem-vindos a uma jornada fascinante pelo intrigante satélite de Júpiter, Europa. Neste vídeo, exploraremos os mistérios que envolvem esta lua gelada e as emocionantes possibilidades de encontrar vida além da Terra. Desde as lendas mitológicas que deram nome a essa lua até as descobertas científicas que despertaram nosso fascínio, embarque conosco nesta exploração cósmica. Vamos desvendar os segredos de Europa e ponderar sobre a intrigante questão: será que essa lua distante pode abrigar vida em seus oceanos subterrâneos congelados? Prepare-se para uma viagem além do nosso planeta enquanto mergulhamos nas maravilhas e mistérios de Europa. Europa, uma das 79 luas do gigante gasoso Júpiter, destaca-se como a menor entre as quatro maiores, apresentando um diâmetro de 3.121,6 km, ligeiramente inferior ao da Lua terrestre. Originalmente designada como Júpiter II por Galileu, que a identificou como o segundo satélite de Júpiter em termos de distância, a Lua recebeu o nome da filha de Agênor na mitologia grega. Raptada por Zeus, disfarçado como um touro branco, Europa foi cativada pela criatura dócil, adornando-a com flores antes de ser levada à ilha de Creta, onde Zeus revelou sua verdadeira forma, dando início a uma prole conjunta. Com uma estrutura predominantemente composta de rocha de silicato, Europa exibe uma crosta de água-gelo e, possivelmente, um núcleo de ferro-níquel. Apresentando uma atmosfera tênue composta principalmente por oxigênio, sua superfície é marcada por rachaduras, enquanto as crateras são relativamente escassas. A juventude aparente e a suavidade da superfície levaram à especulação sobre a existência de um oceano aquático abaixo, potencialmente capaz de sustentar formas de vida extraterrestres. A hipótese mais aceita sugere que o calor gerado pela flexão das marés mantém o oceano líquido, desencadeando movimentos semelhantes à tectônica de placas, absorvendo produtos químicos da superfície e do oceano abaixo. A presença de um oceano subterrâneo pode influenciar a habitabilidade de Europa. Além disso, o telescópio espacial Hubble identificou plumas de vapor de água semelhantes às observadas na Lua Encélado de Saturno, atribuídas a criogeysers em erupção. A missão Galileu, lançada em 1989, forneceu a maior parte dos dados atuais sobre a Europa, mas nenhum pouso direto ocorreu até o momento. A Agência Espacial Europeia lançou a missão Júpiter Ichneumon Explorer, JUICE, em 2022, com 2 estudos dedicados à Europa. Simultaneamente, a NASA está planejando uma missão para a década de 2020. Europa, juntamente com outras 3 grandes luas de Júpiter, Io, Ganímedes e Calisto, foi descoberta por Galileu Galilei em 8 de janeiro de 1610. A lua Europa recebeu seu nome em homenagem à filha do rei de Tiro na mitologia grega, uma nobre fenícia chamada Europa. Como parte do esquema de nomeação proposto por Simon Marius, que descobriu os satélites independentemente, Europa foi designada em conformidade com a tradição de nomear os satélites de Galileu como amantes de Zeus, a contraparte grega de Júpiter. Europa realiza sua órbita ao redor de Júpiter em um período um pouco superior a 3 dias e meio, apresentando um raio orbital de aproximadamente 670.900 km. Com uma excentricidade quase nula de 0,009, sua órbita é praticamente circular, e a inclinação orbital em relação ao plano equatorial de Júpiter é reduzida. Assim como os demais satélites de Galileu, Europa mantém uma rotação sincronizada com Júpiter, significando que apenas um lado de Europa é visível do planeta. Estudos indicam que Europa pode ter girado mais rapidamente no passado, sugerindo uma simetria na distribuição de sua massa interna e a presença de um líquido subterrâneo separando sua crosta gelada do núcleo rochoso. A leve excentricidade orbital de Europa, influenciada pelos distúrbios gravitacionais dos outros satélites de Galileu, provoca uma oscilação do ponto subjoviano de Europa em torno de uma posição média. Conforme Europa se aproxima de Júpiter, a força gravitacional do planeta alonga em direção a si. Ao se afastar de Júpiter, a força gravitacional diminui, permitindo que Europa relaxe de volta a uma forma mais esférica, gerando marés em seu oceano. A excentricidade orbital de Europa é continuamente ampliada por sua ressonância de movimento médio com Io, e a flexão das marés proporciona calor interno, potencialmente sustentando a condição líquida do oceano e processos geológicos subterrâneos. Essa energia é proveniente da rotação de Júpiter, transferida para a Europa e Ganímedes pela ressonância orbital.
Ao analisar as distintas rachaduras em Europa, cientistas identificaram evidências sugerindo que a Lua provavelmente experimentou uma rotação em torno de um eixo inclinado em algum ponto de sua história. Caso isso seja verdadeiro, tal fenômeno poderia explicar várias características observadas em Europa. A extensa rede de fendas entrelaçadas na superfície lunar registra as tensões geradas pelas marés intensas em seu oceano global. A inclinação de Europa pode influenciar os cálculos sobre a história registrada em sua crosta congelada, a quantidade de calor gerada pelas marés em seu oceano e até mesmo a duração de seu estado líquido. Quando submetida a grande estresse, a camada de gelo pode se romper. A inclinação no eixo de Europa sugere que suas fissuras podem ser mais recentes do que se pensava, pois a direção do polo de rotação pode mudar ao longo do tempo. No entanto, não foram realizadas medições da inclinação do eixo de Europa, e a época exata desse evento permanece indeterminada. Europa, com um diâmetro um pouco superior a 3.100 km, é um pouco menor que a Lua, classificando-se como a sexta maior lua e o 15º maior objeto no Sistema Solar. Apesar de ser o menos maciço entre os satélites de Galileu, supera em massa todas as luas conhecidas do Sistema Solar menores que ela combinadas. Sua densidade aparente sugere uma composição semelhante aos planetas terrestres. Principalmente constituída por rocha de silicato, Europa apresenta uma crosta de gelo de água e, provavelmente, um núcleo de ferro-níquel. Possui uma atmosfera muito tênue, predominantemente composta de oxigênio. Sob a crosta gelada, Europa abriga um oceano salgado de água líquida em contato com um leito rochoso. Acredita-se que Europa tem uma camada externa de água com aproximadamente 100 km de espessura, com uma porção congelada formando a crosta e uma porção líquida constituindo o oceano sob o gelo. Dados recentes da sonda Galileu revelaram a presença de um campo magnético induzido em Europa pela interação com Júpiter, indicando a existência de uma camada condutora subterrânea. Essa camada é suspeita de ser um oceano líquido salgado. Partes da crosta aparentemente passaram por uma rotação de quase 80 graus, um fenômeno improvável se o gelo estivesse firmemente aderido ao manto. Um núcleo de ferro metálico é presumido em seu interior. Europa é reconhecida como o objeto mais liso no Sistema Solar, desprovida de características de grande escala, como montanhas e crateras. Contudo, segundo uma teoria, picos de gelo chamados penitentes podem cobrir o equador de Europa, atingindo até 10 metros de altura devido à luz solar direta nessa região, causando a formação de rachaduras verticais. As marcas proeminentes que atravessam a Lua parecem ser principalmente características do albedo, destacando a baixa topografia. A atividade tectônica ativa e relativamente jovem de sua superfície é evidenciada pela escassez de crateras. Com um albedo de 0,64, a crosta gelada de Europa reflete uma quantidade significativa de luz, indicando uma superfície ativa e jovem com uma idade estimada entre 20 e 180 milhões de anos. Atualmente, não há um consenso científico abrangente sobre as explicações, por vezes contraditórias, das características de superfície de Europa. O nível de radiação na superfície de Europa é equivalente a uma dose de cerca de 5.400 mSv, 540 Rem, por dia, uma quantidade de radiação que causaria doença grave ou morte em seres humanos expostos por um único dia. A superfície de Europa é marcada por características notáveis, especialmente uma série de riscos escuros que cruzam todo o globo, conhecidos como linhas. Uma análise mais detalhada revela que as bordas da crosta de Europa em ambos os lados das rachaduras se movimentaram uma em relação à outra. As linhas maiores têm mais de 20 km, frequentemente com bordas externas escuras e difusas, estrias regulares e uma faixa central de material mais claro. A hipótese predominante sugere que as lineae em Europa podem ter sido formadas por erupções de gelo quente, um efeito semelhante ao observado nos cumes oceânicos da Terra. Muitas dessas fraturas são atribuídas à flexão das marés causada por Júpiter. Como a Europa está bloqueada em maré com Júpiter e sempre mantém a mesma orientação em relação ao planeta, os padrões de estresse deveriam formar um padrão distinto e previsível. No entanto, apenas as fraturas mais jovens em Europa se alinham com esse padrão, outras fraturas parecem ocorrer em orientações cada vez mais diversas à medida que envelhecem.
Isso pode ser explicado se a superfície de Europa girar um pouco mais rápido do que o interior, possível devido ao oceano subterrâneo, desacoplando a superfície do manto rochoso, e também se a gravidade de Júpiter afetar a crosta de gelo externa de Europa. Estudos comparativos das imagens da sonda Voyager 1 e Galileu estabeleceram um limite superior para essa hipótese, indicando que a rotação total do casco externo em relação ao interior de Europa ocorre ao longo de 12.000 anos. As imagens da Voyager e Galileu também revelaram evidências de subdução na superfície de Europa, sugerindo que, assim como as fissuras são análogas aos cumes dos oceanos, as placas de crosta gelada são análogas às placas tectônicas na Terra e são recicladas no interior fundido. A combinação de evidências de propagação crustal em bandas e convergência em outros locais representa a primeira evidência de tectônica de placas em um mundo além da Terra. A NASA identificou a presença de cloreto de sódio, ou sal comum, na coloração amarela visível em algumas partes da superfície de Europa. Essa descoberta sugere que o oceano salgado subterrâneo de Europa pode ter uma composição química mais semelhante aos oceanos terrestres do que se pensava anteriormente. Outras características notáveis em Europa incluem lenticulas circulares e elípticas, conhecidas como sardas. Muitas são cúpulas, algumas são poços, e algumas são manchas suaves e escuras, enquanto outras têm uma textura confusa ou áspera. Os topos das cúpulas parecem ser partes das planícies antigas ao redor delas, indicando que as cúpulas se formaram quando as planícies foram empurradas de baixo para cima. Uma hipótese sugere que essas lenticulas foram formadas por diapiros de gelo quente ascendendo através do gelo mais frio da crosta externa, semelhante às câmaras de magma na crosta terrestre. Manchas suaves e escuras podem resultar da fusão da água liberada quando o gelo quente quebra a superfície. Lenticulas ásperas e confusas, conhecidas como regiões de caos, podem ser formadas por pequenos fragmentos da crosta, assemelhando-se a icebergs em um mar congelado. Uma hipótese alternativa sugere que as lenticulas são, na verdade, pequenas áreas de caos, e que os poços, manchas e cúpulas são interpretações equivocadas de imagens precoces e de baixa resolução da sonda Galileu. Isso implica que o gelo é muito fino para sustentar o modelo convectivo dos diapiros. Em novembro de 2011, uma equipe de pesquisadores apresentou evidências sugerindo que muitas características do terreno do caos em Europa estão assentadas sobre vastos lagos de água líquida, envolvidos no casco externo gelado de Europa e distintos do oceano líquido mais profundo. A confirmação total da existência desses lagos exigirá uma missão espacial destinada a sondar o invólucro de gelo, seja fisicamente ou indiretamente, por exemplo, usando radar. Observações recentes realizadas pelo telescópio espacial Hubble indicam que Europa possui uma atmosfera tênue, com uma pressão atmosférica à superfície de 1 micropascal, composta principalmente de oxigênio e vapor d'água. Dentre as luas do Sistema Solar, apenas 6 têm atmosfera: Io, Calisto, Encélado, Ganímedes, Titã e Tritão. Ao contrário do oxigênio biológico presente na atmosfera terrestre, o oxigênio em Europa provavelmente tem origens não biológicas. A luz solar e partículas carregadas atingem a superfície gelada, produzindo vapor d'água que se divide em hidrogênio e oxigênio. Devido à massa atômica muito pequena do hidrogênio, este escapa da gravidade de Europa, deixando para trás o oxigênio. Em algumas áreas, observou-se uma espécie de nuvem, possivelmente composta por névoa de gotículas de amônia. A temperatura à superfície de Europa varia de menos 163 graus Celsius no Equador a apenas menos 223 graus Celsius nos polos. Durante as passagens das sondas Voyager, as imagens revelaram uma superfície inesperadamente lisa, com poucas marcas de impacto. O gelo que cobre a superfície assemelha-se ao gelo que cobre os oceanos polares da Terra, levantando suspeitas sobre a possibilidade de existir um oceano sob a cobertura de gelo. A região de Conamara-Queiroz é um terreno caótico produzido pelo derretimento do gelo, composto por placas de gelo que se movem e giram, circundadas por uma área caótica de blocos de gelo, possivelmente formados por água ou gelo quente que fluiu de baixo para a superfície. Essa região é considerada uma evidência da existência de um oceano sob a capa de gelo que cobre toda a superfície de Europa. A presença passada de água líquida é inferida, mas não está claro se um oceano líquido ainda existe na atualidade. A cratera PWYLL é uma cratera jovem que recebeu o nome de um deus celta do submundo.
As áreas brancas que irradiam da cratera são regiões jovens que se quebraram com o impacto e congelaram novamente, cobrindo novamente o oceano sob a superfície. Há suspeitas de que a vida extraterrestre possa existir no oceano sob o gelo, talvez sustentando-se de maneiras semelhantes aos organismos vivos encontrados em condições extremas na Terra, como respiradouros hidrotermais no fundo do oceano ou no Lago Vostok na Antártida. No documentário IMAX de 2005, Aliens of the Deep, dirigido por James Cameron, exobiólogos da NASA e biólogos marinhos investigam respiradouros hidrotermais no Atlântico e Pacífico. Essas zonas possuem ecossistemas próprios que suportam organismos como vermes-tubos gigantes, caranguejos brancos cegos e muitos camarões. A ideia de um ecossistema semelhante em Europa foi discutida pelos cientistas, sugerindo que esta lua pode ter um ambiente propício à vida extraterrestre. Na camada externa de gelo de Europa, destacam-se áreas raiadas de cor avermelhada. Duas bactérias extremófilas terrestres testadas pela NASA poderiam sobreviver nesse oceano, sendo espécies de coloração marrom e rosa, o que poderia explicar a coloração avermelhada. Uma dessas bactérias é a Deinococcus radiodurans, capaz de resistir à radiação ultravioleta do espaço, ambientes extremamente frios e oxidativos, além de condições esperadas em Europa, como altas concentrações de sulfatos de magnésio e ácido sulfúrico. Possibilidade de vida. Apesar de nenhum extremófilo terrestre poder sobreviver na superfície de Europa, a especulação sobre a vida extraterrestre se concentra no suposto oceano abaixo da crosta gelada. Organismos poderiam existir no oceano, sendo lançados à superfície por erupções e congelados imediatamente. A diferença nas assinaturas em infravermelho entre os micro-organismos testados e Europa poderia ser atribuída à radiação que a Lua recebe. No entanto, somente uma missão de pouso na superfície poderia verificar a validade dessa hipótese. Por precaução contra a contaminação, a sonda Galileu foi direcionada para Júpiter, onde foi destruída, evitando um possível impacto em Europa que poderia contaminar a Lua com micro-organismos terrestres. A introdução de micro-organismos poderia comprometer a capacidade de determinar se Europa abriga vida nativa, ou mesmo destruir formas de vida existentes, se houver. À medida que nossa jornada por Europa chega ao fim, somos deixados maravilhados com a complexidade e beleza dessa lua distante. Desde as suas planícies geladas até os misteriosos oceanos que se escondem sob a crosta, Europa continua a desafiar nossa compreensão do universo e, quem sabe, a definição de vida em outros mundos. Ao explorarmos as características únicas desta lua gelada, não podemos deixar de sonhar com as possibilidades emocionantes que o futuro reserva. Poderemos um dia confirmar a existência de vida nas profundezas oceânicas de Europa? As respostas podem estar além do alcance atual, mas é na exploração contínua do desconhecido que encontramos a promessa de descobertas extraordinárias. Agradecemos por nos acompanhar nesta viagem cósmica. Continue explorando, questionando e sonhando, pois os segredos do universo estão lá fora, aguardando para serem revelados. Até a próxima aventura intergaláctica. Obrigado por assistir, e se quiser apoiar este projeto, considere sua inscrição neste canal e deixe um like para fortalecer.